Olá, eu sou Manuel Clédio Azevedo Barbosa e meu trabalho tem como tema taxonomia integrativa da fauna de peixes da Calha Norte Paraense, coleta e armazenamento de dados, e foi orientado pelo professor Dr. Frank Rainer Vasconcelos Ribeiro. A Amazônia ela é detentora da maior e mais diversificada ictiofauna de água doce do mundo. E apesar desse reconhecimento, sua riqueza biológica em ambientes aquáticos, especialmente no Baixo Tapajós, ainda é pouco conhecida. E esse desconhecimento ressalta um dos maiores desafios da ciência perante a pressão antrópica que os ecossistemas aquáticos amazônicos estão submetidos, muitos dos quais colocam em risco as espécies e os processos ecológicos mediados pela biota. Então, a abordagem taxonômica integrativa tem se mostrado uma ferramenta eficiente para a compreensão da diversidade, permitindo, por exemplo, a delimitação de espécies crípticas e a investigação bem-sucedida de complexo de espécies. A taxonomia integrativa ela foi formalmente introduzida como um mecanismo capaz de delimitar as espécies, utilizando fontes de evidências baseadas em biologia molecular, filogenia, genética de populações, morfologia, comportamento e entre outros. Assim, é esperado que as espécies exibam, no âmbito de pelo menos um desses aspectos, características peculiares que possibilitam sua identificação. A calha norte paraense ela possui uma densa rede de drenagem que conta com grande contribuição das bacias do rio Inhamundá, Trombetas, Curuá, Maicuru, Paru e Jari. O objetivo do nosso trabalho é criar um banco de tecidos musculares das espécies de peixes das bacias dos rios Curuá e Maicuru da Calha Norte Paraense. As coletas foram realizadas no município de Monte Alegre e Alenquer, localizado no oeste do estado do Pará, na região norte do Brasil. O município de Monte Alegre ele fica a aproximadamente 84 quilômetros distante de Santarém, enquanto o Alenquer fica a aproximadamente 55,48 quilômetros. Na figura 4 é o mapa da área de estudo. Os círculos em vermelhos eles indicam os pontos em ambientes de rio e os círculos em azuis eles indicam os pontos em ambientes de igarapé. Para coletas em ambiente de rios, utilizamos duas metodologias. Uma delas é a captura de peixe com rede de espera, que são as malhadeiras. Foram utilizadas 8 malhadeiras que possuíam 80 metros de comprimento e tamanhos de malhas simples que variam de 1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 10 e 14 centímetros. As malhadeiras elas foram colocadas às 16 horas e retiradas às 22. No mesmo local onde as malhadeiras foram expostas, já no período noturno, aplicamos a segunda metodologia, que é a captura de peixe com rede de arrasto de tração manual, como mostra na figura 5b. Essas redes elas possuem o tamanho de 1,5 de largura e 7 metros de comprimento, e foram realizados 5 arrastos. Já para coletas em ambientes de igarapés, também utilizamos duas metodologias. Uma delas é a captura de peixe com rapixé e a captura de peixe com rede de arrasto de tração manual, como mostra na figura 6A e B. Antes de aplicar a metodologia, foram estabelecidos trechos amostrais com aproximadamente 50 metros de extensão. Esse trecho ele foi bloqueado com rede de arrastos que tinham malha de 0,5 milímetros. E dentro desse transecto, na altura do metro zero, do 17, no 32 e no 50, foram tomadas medidas de largura, profundidade e caracterização do substrato. Assim também foi medida a velocidade da água num comprimento de 25 centímetros. Cada trecho do igarapé ele foi explorado por 4 coletores num período estimado de 2 horas. Coleta de tecido muscular. Foi coletado um pequeno fragmento de tecido muscular de pelo menos um exemplar de cada espécie. O tecido subcutâneo foi retirado da região dorsal do corpo do exemplar com o auxílio de um bisturi, como mostra a figura 7. A porção de tecido retirada possuía cerca de 1 ou 2 centímetros, o qual foi alocado em um microtubo de 1,5 ml contendo etanol absoluto. Os peixes capturados foram anestesiados em solução de eugenol e posteriormente fixados em solução formalina a 10%. A triagem e identificação dos espécimes ocorreu em laboratório, como mostra a figura 8, onde os peixes fixados foram separados em bandejas e lavados em água corrente para a retirada da solução formalina. Cada lote específico teve seu número de indivíduos verificados e após esse processo todo o material foi transferido para etanol 70% e etiquetado
para armazenamento permanente na coleção ictiológica da UFOPA. A identificação das espécies foi realizada mediante consulta às descrições originais e bibliografias especializadas e, quando necessário, com auxílio de especialistas de diferentes grupos taxonômicos. Armazenamento do tecido muscular. Os microtúbulos com tecidos musculares foram armazenados em refrigeradores, como mostra na figura 9, e esses tecidos também permanecerão disponíveis para subsidiar estudos técnicos e científicos. Já para a tabulação e análise de dados, nós elaboramos tabelas no quais correspondem taxon, ordem, família e o microtubo identificado correspondente ao indivíduo que foi retirado do tecido muscular, a exemplo na tabela 1. Já para análise de estatística descritivas, nós utilizamos o programa Excel 2016, onde foram formulados gráficos com valores percentuais das ordens que foram retiradas do tecido muscular e valores numéricos das famílias que também foram retiradas do tecido muscular. Foi retirado o tecido muscular de exemplares de 141 espécies pertencentes a 31 famílias e 7 ordens. As famílias mais bem representadas com o número de tecido muscular retirado foi Caracide, com 25 espécies, Anostomide, com 13 espécies, Ciclide, Serrasomide e Loricaride, com 11 espécies. As ordens mais bem representadas com tecido muscular retirado foi Caraciformes, com 82 espécies, Siluriformes, com 37 espécies e Cicliformes, com 10 espécies. No gráfico 1, nós vamos ter o percentual das ordens dos animais no qual o tecido muscular foi retirado. Então, Caraciformes com 58%, Siluriformes com 26%, Cicliformes com 7% e Sminotiformes com 6%. No gráfico 2, vamos ter valores numéricos das famílias nos quais foi retirado o tecido muscular. Caracide com 25 espécies, Anostomide com 13 espécies, Ciclide, Serrasomide e Loricaride com 11 espécies. A implementação deste banco de dados genético contribuirá significativamente com os conhecimentos da biodiversidade local e regional, fomentando estudos taxonômicos e sistemáticos, que irão dar embasamento para o melhor entendimento do processo evolutivo e biogeográfico de algumas espécies de peixes amazônicos. Essas são algumas de nossas referências. Meu muito obrigado.